Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. E estamos gravando para o YouTube e para o nosso canal do Telegram. E nós estamos, no nosso estudo do Evangelho, nós estamos fechando o capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós vimos no capítulo 2, essa passagem que Allan Kardec seleciona para essa reflexão do estudo do Evangelho, para conhecermos a Boa Nova, que é a mensagem do Cristo. Ele seleciona essa passagem, quando Jesus é preso e diante de Pilatos, Pilato o inquire, perguntando se ele é rei, porque ele havia sido acusado pelos judeus de dizer que era rei dos judeus. Era uma desculpa que os judeus tinham para poder condenar Jesus à morte. Era o desejo deles. Olá, Daniele, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda, Adriana, Patrícia, já falei, Luiz. Sejam todos bem-vindos dos dois planos da vida, os benfeitores amigos que aqui se encontram, o Dr. Bezerra de Menezes, que é o protetor espiritual da nossa casa. Mas nesse capítulo 2, ou melhor, Pilatos, quando ele inquire a Jesus, perguntando se ele se dizia rei dos judeus, se ele era rei dos judeus, e ele diz que não. Se o meu reino, se eu fosse rei, eu não estaria aqui preso, os meus soldados viriam aqui e me soltariam. Por enquanto, o meu reino ainda não é deste mundo. E nós vimos todo esse capítulo. O capítulo ele tem 8 itens. E o último item é uma mensagem de um espírito. É uma instrução dos espíritos, porque Kardec ele traz um texto do Evangelho, comenta esse texto do Evangelho e traz também as instruções dos espíritos. E nessa instrução dos espíritos é uma rainha desencarnada que vem falar sobre todo o sofrimento que ela se encontrava no mundo espiritual, ainda pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua prepotência. Porque quando ela estava aqui encarnada, ela como rainha, com todos à sua volta, aos seus pés, ela se julgando que era superior, que tinha muitas possibilidades em relação aos outros, ela permitiu que o orgulho prevalecesse. Rainha, então ela se achava que era muito, diante dos demais. Mas ela diz que ela diz assim, ela começa a mensagem dela dizendo: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? As palavras de Jesus, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então ela diz: quem melhor do que eu para compreender isso? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Porque ela, quando chega no mundo espiritual, eu vou comentar rapidamente, porque nós já vimos essa passagem que eu estou iniciando e a gente vai fazer o fechamento hoje. Mas quando ela chega lá, ela percebe que eu não trouxe nada. Todo o bem material que eu possuía, lá ficou. A única coisa que nós levamos para o mundo espiritual são as nossas conquistas espirituais, a aquisição de virtudes. Mas ela, como rainha, ela era tão iludida que ela não tinha noção do que aguardaria
a ela e a todos nós do outro lado da vida, porque de acordo com a nossa conduta agora, é o que nós vamos colher no nosso futuro. O que nós semearmos agora é o que nós vamos colher. Nós não vamos semear, por exemplo, sementes de abóbora para colher maçã. Então, de acordo com o que semearmos, é o que nós vamos ter de retorno. E Kardec, ele tinha perguntado aos espíritos benfeitores, em O Livro dos Espíritos, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores respondem, o orgulho e o egoísmo, que todos nós ainda possuímos, só que uns ainda de uma forma muito reforçada, outros já conseguem ter um orgulho e um egoísmo, mas já de uma forma mais amena, mais suave. Já trabalhamos com relação a isso. E ela coloca, né? O que eu trouxe? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Então, essa rainha, ela quando ela chega lá é que ela percebe que nem aquela realeza, né, que ela acreditava que ao chegar lá ela fosse ter, não, nem isso a acompanhou. E nós lembramos, comentamos inclusive a semana passada, com o espírito André Luiz, quando chega ao nosso lar, que ele, como médico aqui na Terra, ele pensa, vou chegar lá, eu sou o doutor, né? Sou o doutor aqui. Só que quando ele se oferece para o trabalho, quando ele já está melhor e que se oferece para o trabalho, eles dizem, você era médico na Terra, a medicina aqui é diferente. E o primeiro trabalho que André Luiz vai realizar em nosso lar é limpar aquelas secreções expelidas pelos espíritos sofredores. O primeiro trabalho, ele pega um balde, uma vassoura e vai limpar. Então ele ali, ele dá uma demonstração de humildade ao perceber que no mundo material é uma situação, mas no mundo espiritual é outra. E ela diz, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Ela acreditava, e os antigos, no Egito, em outros povos, eles acreditavam já numa continuidade da vida, mas ainda com essa ilusão, aqueles poderosos, eles, ao desencarnar, com aquelas construções de pirâmides e tudo, e eles levavam alimentações, levavam inclusive os faraós, até a própria esposa, levavam escravos. Eles, coitados, precisavam, eles davam a vida, porque o faraó acreditava que ao chegar do outro lado, ele iria ter todo aquele séquito para cuidar dele. E não era nada disso, né? Então ela diz, que humilhação! Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Então, que choque, né? Um choque de realidade que ela tem ao perceber que pessoas que ela julgava inferiores, numa condição espiritual, não numa condição como nós aqui na Terra, de títulos, não, uma condição espiritual. E nós vimos isso também na obra de André Luiz, através de Chico Xavier, nessa mesma obra referida em Nosso Lar, que aqueles que ali exerciam funções em Nosso Lar não eram títulos, não eram indicações, eram de acordo com a sua evolução moral. Então tinha um ministro, a ministra veneranda, mas eram os que mais trabalhavam, eram os que mais ali se dedicavam em benefício daquela colônia espiritual.
Nós vimos até aqui a semana passada e nós agora vamos dar continuidade, quem estiver aí com o seu livro do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos fechando o capítulo 2, o item 8. E ela diz, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Requestar quer dizer pedir com insistência, buscar. Então ela diz, aqui na terra nós buscamos com tanta avidez possuir, buscar títulos que ela queria, que corriam, né, as pessoas atrás, querem títulos de nobreza, títulos diversos para ostentar. Muitos fazem diversos cursos de nível superior, mas às vezes não é nem por vocação, é ainda por esse orgulho para dizer, não, eu tenho tais e tais e tais títulos, e coloca todos aqueles diplomas na parede, e como se ele pudesse levar aquilo ao desencarnar. Logicamente que o conhecimento, quando nós estudamos, adquirimos a nossa evolução intelectual, isso não se perde. Isso fica registrado nos nossos arquivos perispirituais. Mas, quando a gente faz, às vezes, só para se sobressair, para se mostrar perante a sociedade, quantos títulos. Então ela diz, olha, eu compreendi a esterilidade das honras, que com tanta avidez ela buscou aqui na terra, buscou possuir, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Então ela diz, para se granjear, para se obter nesse lugar, neste reino, para se obter um lugar neste reino, é necessário o quê? Sermos trabalhadores humildes, abnegados, caridosos, praticando ali naquele local o que pudermos de melhor, a benevolência. E quando nós vamos lendo as obras de Allan Kardec, mas também as obras de André Luiz e de outros benfeitores, nós vamos percebendo no mundo espiritual, mesmo quando lá chegamos, nós damos continuidade ao nosso processo de evolução como espíritos. A gente vê isso no próprio espírito André Luiz, que fica no umbral durante um certo período, mas que quando ele se desperta, quando ele tem esse ato de humildade, ora com fé, realmente se conecta a Deus, os benfeitores vêm e o acolhem, porque os benfeitores estavam ali, mas ele não via. E ele vai para o nosso lar. E ele começa, a partir do momento que ele vai melhorando, ele já não quer mais ficar acomodado. Ele quer o quê? Ele quer trabalhar, ele quer ser útil, ele quer colaborar com a obra do Pai. Então, isso é muito importante. Olá, seja bem-vinda, Vanessa, ao nosso estudo do Evangelho. Ela continua, a rainha, ela vem dizendo, não se vos pergunta o que fostes. Quando chegarmos ao mundo espiritual, aliás, não precisa nem perguntar, porque os benfeitores amigos, eles têm um scanner que ele já consegue escanear tudo que se passa. Não adianta a gente querer fingir algo que não somos, porque está registrado no nosso perispírito toda a nossa forma de ser. Então não adianta, nós aqui, enquanto estamos encarnados, nós temos máscaras, várias máscaras. Aquelas máscaras que usamos perante o nosso chefe, o nosso patrão,
máscaras que usamos dentro do nosso lar, na sociedade, no clube, no nosso templo religioso, mas no mundo espiritual não tem como utilizarmos máscaras. Então ela coloca: não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Olha que isso é muito forte, muito importante. O que nós estamos fazendo enquanto aqui encarnados? Qual bem que nós temos realizado? Qual as lágrimas que nós temos enxugado? Porque muitos de nós nos preocupamos. Aqueles que ainda são mais egoístas preocupam-se somente com si próprios. Mas aqueles que já avançaram um pouquinho mais se preocupam às vezes com a família, com o bem-estar dos filhos. Já é um avanço. Mas Deus espera muito mais de nós do que isso, do que nos preocuparmos somente com o nosso seio familiar. Nós precisamos alargar esses horizontes, afinal de contas, nós somos todos irmãos em humanidade. Somos todos filhos de Deus, Criador do mesmo Pai. Então, nós não podemos nos fechar somente nos nossos próprios interesses. E é isso que ela coloca. Quando chegarmos lá, nós vamos ser questionados. E ela coloca aqui de uma maneira, mas a nossa própria consciência vai nos cobrar. Porque quando nós chegarmos ao mundo espiritual, a nossa própria consciência vai começar a passar um filmezinho e aí a gente vai começar a relembrar tudo que fizemos ou não fizemos. Tudo que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, é muito importante isso. O que eu posso fazer? Porque muitos dizem assim, mas eu não tenho tempo, quando eu me aposentar. Mas todos nós temos possibilidades, todos, de praticarmos o bem. Todos temos. E ela diz, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A rainha, né, esse espírito que se comunica, que é uma rainha, ela diz, é preciso sofrer. Mas na realidade não seria. Nós ainda precisamos sofrer justamente porque nós somos egoístas, ciumentos, vaidosos, prepotentes. Não conseguimos nos aproximar da obra do Pai de uma forma simples, sem precisarmos daquele empurrão. Se não tivermos, às vezes, um empurrão, nós ficamos acomodados, passivos, indiferentes. Mas, a partir do momento que abrirmos os nossos corações para olharmos à nossa volta, não vamos precisar sofrer. Porque ela diz, é preciso sofrer para chegar ao céu. Mas o sofrimento, ele é opcional. Nós vamos sofrer ainda pelas nossas atitudes equivocadas. A partir do momento que mudarmos, não vamos precisar mais sofrer, como ela diz, para podermos se aproximar de Jesus. E ela diz assim, a Jesus, só conduzem as veredas mais penosas da vida. O que é vereda? É caminho estreito, um caminho estreito. Então, para nos aproximarmos de Jesus, realmente precisamos fazer opções. Aquele que procura o caminho largo, a porta larga, das facilidades, das futilidades, as preocupações somente com os bens materiais, esse acaba tendo dificuldade. E ela diz, procurai-lhe, pois, o caminho
através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. E o que seria a urze? Urze é uma planta que ela também é chamada de torga, e ela era uma ericácea. Ela nasce assim naqueles terrenos pobres. Existe muito as urzes em Portugal. Então ela diz que nós precisamos procurar esse caminho. Ela fala de uma forma simbólica, né? Procurar através das urzes e dos espinhos. Então procurar o quê? Através da onde tem as dificuldades, tem as pessoas passando privações, necessidades, enfermidades. Através desses caminhos é que nós vamos chegar a Jesus. E não os caminhos da facilidade, não por entre as flores. É nesse sentido que ela vem dizendo, e ela diz assim: correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. E quantas das vezes a pessoa se dedica toda a vida trabalhando diuturnamente com aquela preocupação das aquisições dos bens materiais para deixar para os filhos, e aquela desejo de posse, e quando adquire, quer adquirir mais ainda. E é um ledo engano, até porque quantas vezes, ao aquela pessoa desencarnar, ao invés de unir a família, começará a haver a desunião, e a briga pelos bens, o testamento, a herança. Então, trabalhemos sim, estudemos, procuremos ter uma vida digna, uma vida equilibrada, mas lembrando que somos espíritos imortais. Então precisamos sim dedicar um tempo da nossa vida, um tempo diário, para cuidar do espírito. Porque é o que ela diz, quando chega do mundo espiritual, só as ilusões se somam. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então aí a pessoa, no caso, o espírito: olá, Nívia, seja bem-vinda, Marlon, Fátima. Então, o espírito, ao chegar ao mundo espiritual, que ele cai em si, aí ele sofre muito, porque ele pensa: quanta desilusão, quanta luta, quanta coisa que eu poderia ter feito diferente e não fiz. E muitos espíritos, nós vemos isso nas reuniões mediúnicas, ficam ainda presos aos bens materiais, às vezes durante séculos, acreditando-se ainda vivos e acreditando que aquela herança dele está sendo dissipada, que alguém está querendo roubar a sua herança, o meu ouro, os meus bens, as minhas ações, a minha casa, a minha mansão. Então, aí é que vai haver aquela dificuldade para o espírito até ele conseguir se reharmonizar. Por isso que as preces são muito importantes para os espíritos desencarnados, porque cada prece que chega até ele é como se fosse um lenitivo, como se fosse um refrigério, para que ele possa ir se reequilibrando, se reharmonizando. E essa rainha, ela dá o nome, ela não se identifica, mas é uma rainha de França. Então foi uma rainha que viveu na França como rainha. Essa mensagem é dada na cidade de Havre em 1863. E ela termina dizendo: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Então, o que eu disse: ajudai-vos com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. Então, que oremos sempre
por esses amigos desencarnados, para que eles possam, através da prece, ir sentindo essa paz, essa harmonia, esse despertamento. E ela diz, a prece, que vai ser essa ligação que vai ajudar, ela diz, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Porque eu já ouvi irmãos de outras crenças dizer, não precisa orar pelo desencarnado, porque isso não tem nenhum benefício. Não, tem e muito. Oremos sim, oremos pelos desencarnados, para que eles possam encontrar a paz. Divaldo Franco conta que uma noite ele estava triste, choroso, e um espírito aparece. E ele diz, eu não tenho sossego, nem de ficar triste, não posso nem ter um tempo de solidão, de melancolia. E o espírito diz, não, você não tem. O que será de nós? Porque quando você ora por mim, e era um espírito suicida, quando você ora por mim, é um refrigério, é um momento que acalenta o meu coração, que eu me sinto em paz, porque o meu tormento é muito grande. Então você não tem o direito, porque se você chorar, se você se entregar, o que será de nós? Então vê o poder da prece, como é importante orarmos. Ela diz, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. E a gente sabe que o céu é a forma como ela fala, mas são esferas de maior paz, de maior harmonia. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então, queridos amigos, nós vamos terminando o nosso estudo. Daqui a 2 minutos, nós vamos iniciar a nossa reunião à distância, a nossa reunião de irradiação e vibração para os nossos trabalhadores, agora conectados conosco em seus lares. Vamos iniciar às 20h30 a nossa doação de magnetismo, a nossa vibração junto aos trabalhadores dos 2 planos da vida. E aqueles que estão em tratamento e que quiserem neste momento também se manterem em conexão para receberem esse atendimento, é de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se em prece, em sintonia, que os benfeitores amigos estarão em seus lares auxiliando. Um abraço também para Fatiminha, e convidando também amanhã, às 10h da manhã, o nosso Café com o Evangelho, e amanhã, quarta-feira, às 20h, o nosso curso de Espiritismo. Estão todos convidados, ao final também teremos uma vibração, uma irradiação e a magnetização das águas. E hoje, coloquem as suas águas, mantenham-se em sintonia, para que os benfeitores possam assistir a toda a humanidade. Paz a todos, um beijo no coração de cada um, que Jesus nos envolva, agora e sempre. Muita paz.